estão bem intensas, viu? Com siglas de centro-direita, por exemplo, conversando sobre uma frente ampla nas principais cidades. Além disso, alguns deputados analisam mudar de partido para disputar a eleição. No final de novembro, o Jornal da Manhã Paraná já tinha registrado que as legendas desse campo político não descartavam a formação de chapas para enfrentar a composição de centro-esquerda e de esquerda. E agora, essa intenção está começando a ser articulada. As negociações estão avançando, principalmente entre o PSD, União Brasil, progressistas, PL e republicanos. A produção do programa falou com integrantes de alguns partidos nos últimos dias. E a intenção é conseguir fechar acordo para disputar as principais cidades do estado, ou seja, conseguir formar chapas em Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais e também Foz do Iguaçu. As conversas entre as siglas, entretanto, não significam que o consenso da definição de nomes será fácil, especialmente aqui na capital, onde vários nomes se colocaram como pré-candidatos. Em Curitiba, por exemplo, Neile Prevot, do União Brasil, e Eduardo Pimentel, do PSD, seguem como pré-candidatos. Porém, a possibilidade deles formarem uma chapa não está nem totalmente descartada. O que poderia favorecer o entendimento em torno de uma chapa única seria aumentar as chances de um deles vencer o pleito ainda no primeiro turno. Porém, o caminho até essa definição ainda vai durar alguns meses. Enquanto isso, alguns políticos estão a um passo de mudar de legenda para conseguir disputar o pleito municipal no interior do estado. Pelo menos 2 deputados estaduais podem migrar de partido. O deputado Tercílio Turini, do PSD, é pré-candidato em Londrina, no norte do estado. Entretanto, como a sigla tem outros concorrentes à vaga, ele está analisando deixar o partido. O político afirmou que já vem buscando uma solução consensual dentro da legenda. Nós aqui em Londrina, no PSD, nós somos em vários pretendentes, somos em vários pré-candidatos. Tem o Thiago Amaral, tem eu, tem a Cloara, tem o Alex Canziani, a filha do Alex Canziani, que é a deputada Luísa Canziani. Lógico que aí alguns até desistem, mas seguramente tem mais de um pretendente e o PSD só pode lançar um candidato. Eu gostaria de ser o candidato pelo PSD, mas também não quero criar empecilho. Você tem até o dia 5 de abril para você mudar de partido. Temos aí 3 meses pela frente. Tercílio Turini informou também que deve conversar com o governador Ratinho Júnior, que é o presidente do PSD no Paraná, para definir efetivamente se vai mesmo deixar o partido. O presidente do partido, ele te deu uma carta liberando. No caso aí, eu precisaria de uma carta do governador me liberando para que eu possa disputar a eleição para um outro partido. Aí, com a carta dele, eu vou na Justiça Eleitoral, faço um protocolo e peço autorização da Justiça Eleitoral para mudar de partido, sem correr risco de perder o mandato. Então, nós estamos aí, já conversamos com vários membros do partido, estamos aguardando aí uma conversa aí nos próximos dias com o governador para a gente ver se ele autoriza ou não a gente sair do partido. Conversar antes do retorno, até o final do mês de janeiro, ver se essa questão para a gente aqui fica clara. Outro parlamentar estadual que pode mudar de legenda é Márcio Pacheco, do Republicanos. Ele é pré-candidato em Cascavel e ainda está estudando para qual sigla deve ir. Em outubro do ano passado, o deputado informou que o seu nome tinha sido preterido pela sigla para concorrer à prefeitura da cidade e que, por isso, iria procurar outro partido. Questionado, o deputado informou que continua dialogando e avaliando alguns contextos com o foco de viabilizar a sua candidatura. Então vamos separar o quebra-cabeça aqui, comentando região por região. Primeiro, aqui a capital. Sim, é verdade, Neile Prevot aparece bem colocado nas pesquisas, tem um partido grande, forte, chamado União Brasil, e hoje é um pré-candidato consolidado no cenário, assim como Eduardo Pimentel, que também tem um partido forte e grande, o maior do Paraná, o apoio do prefeito Greca, o apoio do governador Ratinho Júnior, e é um pré-candidato estabelecido. Quem vai chegar lá na frente? Não sabemos. E pode ser que, inclusive, os dois se mantenham na disputa, o que significaria um racha do campo centro-direita em Curitiba, que é um campo vitorioso há mais de 40 anos na capital. A esquerda nunca venceu uma eleição na capital. Então tem muita gente que faz a aposta seguinte: não, pode dividir
porque um dos dois vai para o segundo turno com o Luciano Dutti, e aí no segundo turno o Dutti vai ter ali que explicar essas novas relações com o PT, ele que era do grupo do Beto Richa lá atrás, é importante lembrar. Vamos ver o que vai dar, muita indefinição nesse caminho, mas hoje os dois estão bem colocados no cenário. São os dois nomes do campo da centro-direita. E o Ney Leprevaux, né, que é um articulador bem importante, ele teve uma reunião com o governador no fim do ano passado, dizendo o seguinte, governador, o meu vice é seu. E o Ratinho, né, sorriu para ele, aquela coisa de papo político, mas entendeu o recado. Então o Ney Leprevaux quer o apoio do governador também e vai entrar nessa disputa mais importante com o Eduardo Pimentel, que até então era visto como intocável em relação a esses apoios. O Ney tenta mexer nesse bolo, vamos ver como é que isso vai se desenhar. A disputa está aberta. Falar de Londrina. O deputado Tercílio Turini é o decano da Assembleia, o deputado com mais experiência na Assembleia, mas está fora do jogo lá em Londrina, né? Vamos falar o português claro aqui. O PSD, partido dele, vai lançar o Thiago Amaral, se nada mudar, que é o presidente da CJ, é um deputado forte na região, né? Já disputou outras eleições, e quando o político fala assim, olha, eu vou pedir para sair em consenso, que já decidiu, já está pedindo ali para o partido liberá-lo. Claro, tem aquela conversa oficial, tem ali os salamaleques e os protocolos a serem cumpridos, mas já está pedindo para sair, né? Deve achar uma legenda menor lá, mas não tem viabilidade, pelo menos as pesquisas, Pedroso, não mostram ele viável lá em Londrina. Para terminar, tem Cascavel. Márcio Pacheco também não será candidato pelo Republicanos, que optou pelo atual vice, Renato Silva, é ele, não há conversa sobre isso, e o Márcio, que é viável, ele aparece bem colocado nas pesquisas, vai ter que procurar um caminho diferente. Para fechar, a verdade é o seguinte, todo político sempre está disposto a mudar de partido, todos. Você vai me dizer, Marco, não, mas tem aqueles que são caciques, se conversar bem muda, sabe por quê? Não há mais partidos ideológicos no Brasil, não há nenhum. Tem esse que talvez converse um pouco melhor com a ideologia, defenda mais alguma coisa, mas não há. Os partidos são cartórios que eles precisam para disputar eleições. Ponto. Que a prova? Família Requião. Não mandavam no MDB, no velho MDB de guerra, mudaram de partido por questões variadas. Agora o Requiãozinho vai mudar de partido de novo, porque não está se dando bem no PT, quer inclusive ser pré-candidato em Curitiba, o PT não deixa, então vai pular de partido de novo. Você pega ali outros nomes históricos, todos também ali se adaptando à onda que passa e escolhendo um partido. Então a verdade é que os partidos políticos no Brasil, não é de hoje, passam por uma crise sem precedentes, e os políticos, que são os donos dos mandatos, tratam os partidos como cartórios, Pedroso. Quem oferecer mais benefícios, eles vão. Muito parecido, queridos ouvintes, com os clubes de futebol. Eles têm um contrato, quem dá mais dinheiro, quem dá mais estrutura, o sujeito pula. Num dia tá ali, animado, beijando o escudo, jurando amor e fidelidade. No dia seguinte, por qualquer motivo ou outro, tá se despedindo para ir, muitas vezes até para o futebol árabe. Mas tirando essa analogia futebolística, que talvez não seja o meu forte, outra analogia sobre essa situação das eleições municipais que devem nortear todo mundo que vai acompanhar, seja aqui em Curitiba, seja Cascavel, Londrina, Ponta Grossa e Maringá, é o seguinte: o que vai determinar essas alianças são dois elementos: a expectativa de poder e a grana. Não adianta a gente se iludir. Já tem gente falando da famosa, Mark, operação limpa trilho, fiquem tranquilos, a gente vai limpar o trilho. Depende. Se a expectativa de poder for grande o suficiente, a operação limpa trilho funciona. Se a perspectiva de levar a eleição não se configurar, aí ela fica menos eficiente. Então, se ano passado o pessoal dava dando aquela flertada, aquela piscada, esse ano já alguns namoros avançaram, eu vi algumas pessoas tirando fotos bonitas na praia, brindando juntos, então tá na fase do namoro. Daqui a pouco, ali perto de março, vai começar o baixo meretrício, que daí tira todas as crianças da sala. Perdão, Pedroso, mas é que esse termo é muito bom. Eu interrompi seu raciocínio, peço desculpa por isso, mas como é que é baixo meretrício? Começa o baixo meretrício. O que é isso? Explica pra gente. Pra quem é aqui de Curitiba,
Pensa ali na Rua Riachuelo depois de um certo horário, pensa na Cruz Machado depois de um certo horário, para quem é de Maringá ali, talvez os entornos do parque, Londrina, perto do Zerão. Então, essa região, pensa aquele pessoal que fica ali prestando determinado tipo de serviço nesses locais, a política vai virar isso. Porque sai a ideologia, sabe aquele papo, olha, você defende mais economia ou menos economia? O fulano vai perguntar, você me dá qual secretaria? Quanto de dinheiro? É aquilo? Acabou. Tiram as crianças da sala e vai virar tudo isso. Então tem muita gente dizendo que é candidato até... E depois você vai perceber que o sujeito aparece feliz e sorridente numa foto apoiando, esperando aquele cargão, porque ele não é carguinho, é cargão para si e o carguinho para os cupinchas. Enfim, Marque, o baixo meretrício é que vai definir provavelmente muitas das coligações nas nossas grandes cidades. Baixo meretrício. Tá começando bem o Paraná, hein? Zerão, em torno do Parque Maringá. Zerão em Londrina, em torno do Parque Maringá. Aqui em Curitiba, a Cruz Machado, famosa Cruz Machado. Você vai no Gato Preto também, não? Olha, já fui no Gato Preto, costela excelente, o famoso Black Panther, mas assim, Marque Souza, eu citei essas regiões, eu tenho medo de estar desatualizado, né? Mas, enfim, fui um universitário que circulou muito Paraná fora. Tá bom. Nós já entendemos já como foi o seu circuito aí pelo Paraná. Agora, é isso, Pedro. Sabe quanto a gente estava fazendo essas apurações aqui para trazer esses bastidores? A gente escuta muita gente e é exatamente isso. Olha, talvez a gente saia para daí no segundo turno conseguir secretarias a mais. A conversa é essa. Exatamente assim. Não, se eu entrar antes eu ganho uma. Se eu for maior para o segundo turno, eles vão ter que conversar, eu ganho 3. É isso. E por que eles querem secretarias? Para colocar os seus assessores, os seus comissionados, né, pessoas de suas confianças, para que desenvolvam, em tese, um projeto em favor deles mesmos. Então, nunca é o povo, tá? Difícil. Pelo povo, vou ajudar a população. Dificilmente né? São os acordos políticos que beneficiam os times e todos esses bastidores você vai conferir aqui com exclusividade nos canais do Grupo RIC, na Jovem Pan News, da RIC TV. Então, fique por aí, faremos uma cobertura histórica dessas eleições neste ano. Agora, 7h18.